Dando continuidade à nossa receita de queijo, eu vou transformar esse queijo aqui, Minas Padrão, esse queijo coalho, em queijo parmesão. Então ele é um processo um pouco lento, vou passar para vocês o passo a passo. Então eu vou precisar de um queijo, aqui esse queijo ele foi feito da aula passada, com 2 litros de leite. Vou precisar de um pouquinho de cúrcuma, semente de cúrcuma, para dar uma coloração um pouco mais amarelada no queijo. Então essa semente, geralmente ela é indicada porque o colorau que nós compramos, ele tem adição de fubá, não é puro. Então a semente, caso vocês tenham acesso, ela é mais indicada. E todo o soro que sobrou da produção desse primeiro queijo, que é o queijo Minas Padrão ou queijo coalho. Então o primeiro passo dessa receita, nós vamos cortar em cubinhos todo o nosso queijo. Eu vou deixar um pouquinho de molho, algumas sementes de cúrcuma para tirar um pouquinho da cor. E aí nós vamos fazer o passo a passo desse processo. Vou deixar aqui um pouquinho descansando e ele já vai chegar no tom que eu quero. Depois disso eu vou voltar para a panela, retirar a semente, vou voltar para a panela. E aí eu vou deixar cozinhando pelo período de 20 minutos. Aqui eu só vou retirar a semente, já tá no ponto. Já chegou na cor que eu quero, tá bom? Então, você pode deixar um pouquinho mais. Mas se você aquecer o coalho, rapidinho vai chegar na cor. Então, eu vou deixar aqui. Já coloquei a mistura do coalho com a coloração do cúrcuma. Acrescentei um pouquinho mais. Vou adicionar todo o meu queijo aqui. Vou cozinhar, mexendo lentamente por 20 minutos. Não posso deixar secar esse meu líquido. Caso seque, a gente vai adicionando mais soro. Vamos adicionando mais soro aqui. Então, tá aqui o soro com a cúrcuma e um pouquinho mais. E todo o meu queijo. Então, depois de cozido esse período, eu coloquei numa vasilha para esfriar. Então, ele criou uma água por cima e a parte pastosa do queijo tá lá no fundo. Eu vou coar essa mistura aqui. Vai dar um rendimento bem menor do que eu tinha. Vai ser um queijo mais compacto. E aí eu já volto para vocês verem o resultado. Vou deixar escorrer essa massa. Vou voltar para a forma. E aí eu vou deixar mais 24 horas na geladeira. Após esse período eu mostro para vocês. Ele vai ficar bem menorzinho, bem mais compacto. Eu mostro para vocês como ficou o resultado. Então, eu coloquei aqui na minha forma. A receita anterior do queijo coalho tinha dado a metade dessa forma. Quando eu fiz o cozimento da massa, ela reduziu a metade para metade. Então, ele reduziu bastante. Ó, ele vai fazer um queijo bem mais fino. Mas lembrando que eu comecei a fazer esse queijo somente com 2 litros de leite. Então, quanto mais você fizer, aí você vai ter um queijo de um tamanho maior. Então, esse queijo, do jeito que tá aqui, eu vou deixar na geladeira. Amanhã, depois de 24 horas, eu mostro pra vocês o resultado. Então, passadas essas 24 horas, desenformei o queijo. E agora eu vou fazer um processo de salga nele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma água gelada, colocar numa vasilha. Vou colocar 1 colher de sopa de sal nessa água. Vou colocar aqui dentro o meu queijo. Vou cobrir com gelo.
E aqui dentro eu vou deixar por 3 dias. Dentro vou fechar aqui, vou tampar direitinho e vou deixar na geladeira pelo período de 3 dias. Depois desses 3 dias, eu vou mostrar para vocês como vai ser o passo de secarmos esse queijo. Primeiro ele vai passar por esse período para poder pegar o sal e aí depois a gente volta para dar continuidade na etapa. Então, passados 3 dias de molho na água dentro da geladeira com sal, eu retirei, sequei bem e aí eu deixei num prato, deixei coberto com uma proteção e aí eu tenho que deixar de 7 a 10 dias dessa forma, fora da geladeira. Sempre lembrando de a cada dia eu virar. Ó, ainda tá meio úmido, então eu vou virar aqui. Se possível, geralmente eles recomendam que seja sobre a madeira, para justamente não criar esse líquido. Então, como essa parte está mais úmida, eu vou trocar para cá. E agora a gente vai deixar criando uma casquinha durante esse período todo. Então, todo dia eu viro a peça, viro novamente. E aí eu vou deixar por mais ou menos esse período, de 7 a 10 dias. Com 3 dias eu volto para mostrar para vocês como é que já tem ficado. Então, o meu queijo ele já está com 3 dias de maturação, deixei secando. Eu tenho essa pecinha aqui, ó, que eu coloquei em cima, e aí ele fica legal para poder para circular no queijo todo. Uma coisa bem importante também é que se você observar que ele tá rachando, o meu eu dei umas rachadinhas aqui, até tirei um pedacinho aqui que provei, tá uma delícia. Você pode passar um pouquinho de azeite por cima dele, tá? Existem caixas próprias para fazer esse processo de secagem do queijo, essa maturação. Elas são de madeira, geralmente elas têm uma telinha de proteção contra os insetos. Então, é uma opção para vocês fazer a maturação do seu queijo. Não só o queijo que você produz, mas um queijo fresco também, que você compra, e aí você pode fazer esse processo de maturação. O queijo parmesão, ele é um queijo mais caro, justamente por conta desse trabalho que dá, né? Então, eu falei de 10 a 15 dias esse processo de maturação. Ainda está com 3 dias, tá vendo que na parte central dele ainda tá mais clarinho. Então, demanda mais tempo. Mas vale a pena você fazer. Façam a sua receita em casa, faça o seu queijo em casa. O sabor está maravilhoso, está muito bom mesmo. Sigam passo a passo que vocês vão conseguir. E se possível, faça com a quantidade maior de leite. Lembrando que isso aqui só foi 2 litros de leite. Se você fizer dobrado, por exemplo, vai sair um queijo maior, ele vai ficar mais formadinho. Tá vendo que ele deu uma rachadinha aqui, porque eu fiquei mexendo, mas não tem problema, tá? Então, esse é o queijo parmesão. Espero que vocês tenham gostado da receita. Tenham um ótimo dia.